E aí, tudo bem? Tem dois passos que são primordiais para se aprender química. Primeira coisa é você dominar conceitos. A segunda coisa é você compreender fenômenos. Dentro disto, eu tenho uma super dica para você. Tá pronto? Então vamos lá. Eu vou falar com você sobre o que é solução. Solução são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. E em toda solução, nós temos um soluto dissolvido no solvente. Geralmente o soluto está em menor proporção e o solvente em maior. Vamos aqui dar exemplos de soluções. O açúcar em água, que por sinal é um exemplo de uma solução no estado líquido. O ar atmosférico, um exemplo de uma solução gasosa. Ligas metálicas, exemplo de soluções sólidas. Agora, como é que funciona o esquema da solução? Bom, considere aqui que eu tenho uma substância A e uma substância B separados por uma membrana. E quando retiramos essa membrana, uma substância se dissemina na outra, se espalha homogeneamente. Se espalhando homogeneamente, eu tenho solução. E muito importante você entender que, ao usar o microscópio ou ultramicroscópio, se eu não enxergar esses componentes, então aí sim eu tenho uma solução. Se com o uso de um microscópio ou ultramicroscópio eu puder enxergar um desses componentes, então eu passo a ter aí um exemplo de dispersão, beleza? Então, homogêneo, não enxergo nem com o uso de ultramicroscópio. E aí, o que acontece? A disseminação do soluto no solvente ocorre de forma espontânea e aqui eu tenho um fenômeno, o fenômeno da solvatação. O fenômeno da solvatação envolve o quê? A arte do solvente em dissolver o soluto. A dissolução ou solvatação é justamente isso. Quero que você perceba que aqui eu tenho a molécula de água, aqui eu tenho molécula de água, aqui eu tenho molécula de água. Então, eu tenho moléculas de água rodeando, envolvendo uma partícula de soluto. Veja, outra molécula de água, outra molécula de água, outra molécula de água, envolvendo outra partícula. Então, aquilo que está envolvido pelas moléculas de água, eu vou chamar de soluto. Esse é o fenômeno da solvatação e você não pode esquecer. Compreenda esse fenômeno. E aqui nós vamos trabalhar a classificação das soluções com relação ao estado físico. Então nós temos aí sólidos, líquidos e gasosos, podendo ser solução. E os exemplos aqui vão ao infinito, mas eu me limito a dizer aqui, para soluções sólidas, as ligas metálicas e medicamentos comprimidos. Nas soluções líquidas, a água mineral, o soro fisiológico e algumas bebidas não gaseificadas. E a gasosa, o ar atmosférico e isento de poeira. Uma última dica aqui, é sobre a classificação das soluções quanto a ser molecular ou iônica. Se liga nessa classificação. Uma solução molecular quer dizer que o soluto é formado por moléculas e que não se dissocia. Essa solução molecular eu vou chamar também de solução não eletrolítica, ou seja, não permite a passagem de corrente elétrica. Exemplo, glicose sólida misturado com água vira glicose aquosa. Então não houve dissociação. Na solução iônica, o soluto não apenas se dissolve, mas se separa em íons. Então, aqui neste caso, eu tenho uma solução eletrolítica, pois permite a passagem de corrente elétrica. Então, eu tenho aqui um sal de cozinha que em água se dissocia em Na+, e Cl-. Então, toda vez que eu tenho aqui, íons dissolvidos na água, eu tenho eletrólitos. Íons dissolvidos na água são eletrólitos e os eletrólitos, portanto, compõem solução não eletrolítica. Solução eletrolítica. Se por um acaso o meu soluto não for íon, for molécula, então ele é um não eletrólito e por isso a solução que lhe compõe é uma solução não eletrolítica.
Se ligou nessa dica? Não se confundam com relação a solução iônica, solução molecular, com solução eletrolítica ou solução não eletrolítica. Eu não posso dizer que toda solução molecular é não eletrolítica, pois eu tenho uma situação aqui, ó, dos ácidos HCl. Quando está em água, não ioniza em H+ e Cl-. Então, o ácido sofre ionização, formando eletrólitos. Então, eu tenho uma solução aí, ó, de ácido, que é uma molécula, mas que gera íons e forma uma solução eletrolítica. Muito bem? Tranquilo? Na próxima dica, eu vou mostrar para você o que é dissociação e ionização e por aí vai. Vamos nos enriquecer de conceitos e fenômenos para dominarmos química. Beleza? Um grande abraço!